Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite. Meu nome é Rê Guimarães, sou âncora do CME no ar. Estamos aqui na Rádio Mineiríssima e hoje vamos falar de um tema muito especial, branding. Como o branding no direito, ele vai trazer posicionamento em diferentes áreas jurídicas. E para isso, eu trouxe aqui 3 advogadas, tá? Além de 3 advogadas, para falar um pouquinho sobre a experiência. E aqui nós somamos mais de 50 anos de experiência, não que elas tenham isso de idade, mas de muita capacidade técnica, de muita história para contar, para falar para vocês. Primeiro eu trouxe aqui a nossa convidada, Isabela Ribeiro. Isabela é operadora do direito, com 10 anos de experiência no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desde os 20 anos, trabalha no TJ com a maior parte da sua carreira dedicada ao Juizado Especial Civil. Isabela, boa noite. Boa noite. Agora temos aqui também à minha direita, a Mariana Bamed, que é uma advogada de burocracias empresariais com 10 anos de experiência. Junto aos desafios de quem empreende e sonha em construir uma vida estável. Boa noite. Boa noite, Rê. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Nós trouxemos também Ângela Menezes, que é uma advogada com 35 anos de experiência como bancária e atua como microempreendedora da área da beleza. Boa noite, Rê. Boa noite. E aí eu gostaria de fazer uma introdução para a gente pensar um pouquinho sobre esse tema, né? Como a imagem hoje, o posicionamento, eles vão impactar junto à frente e ao consumidor moderno, né? O consumidor que está o tempo inteiro atualizado quanto às regras, né? E como isso, com esse consumidor mais exigente, informado digitalmente, inclusive, vai interferir aí no mundo jurídico e nas ações que a gente pode receber ou levar a uma outra pessoa, a uma empresa, né? E aí, eu vou te fazer uma pergunta, Isabela, como que isso, como é que o perfil desse consumidor ele mudou ao longo dos anos, diante da sua experiência lá? Então, para a gente falar disso, é até importante a gente fazer aquela regressão das gerações, né? A geração silenciosa, os baby boomers, geração X, millennials, que é a minha, e agora a geração Z. Antes, as empresas, elas não... Né, antes dessa informatização, digamos assim, de uma forma macro, antes desse acesso amplo à informação, a tudo, aos produtos, à comercialização digital, o atendimento ele era focado o quê? No atendimento direto aqui. Sim. Né? Isso. Presencial. A bancária está aqui para não me deixar mentir. Exatamente. Tanto que trabalhar em banco era algo parecido ali com a companhia aérea. Né? Os segmentos, isso tinha uma importância ainda, não que isso tenha, só que isso foi reformulado, né? Era linhas, muito importante, as linhas de crédito dos bancos, né? Então isso era assim, aquela questão do consumidor, do cliente chegar na agência bancária, o que você tem? Um cafezinho? Qual o tipo do cafezinho? Isso era o mais importante ali. Isso era uma coisa que era... E a atenção era realmente... Não tinha que ser difundida. Hoje, com a mudança do perfil de quem está consumindo, e inclusive da diversificação dos produtos no mercado, as empresas não podem mais ficar só preocupadas com esse atendimento direto. É preciso agir em várias frentes, dado que hoje
estatisticamente, as compras, a maior parte das compras são feitas virtualmente. São feitas online. E o cliente também, bancário, né? Ele, igual ela falou, antigamente era muito cliente, o atendimento tinha que ser. O cliente quer ali, contato com o gerente. Ainda tem cliente assim, claro. Sim. Tem Eu cliente, sou assim. né? Ainda tem, mesmo porque tem demanda que não tem jeito de ser virtualmente, tem que ser presencialmente ou às vezes por telefone. Exatamente. Mas antes, realmente, era isso. Os bancos ficavam muito cheios, muito cheios. Nossa, sou prova viva disso que eu vivi todos esses momentos que ela está falando aí. E hoje, a tecnologia, né, o cliente, até o idoso, né, a gente fica até um pouco preocupada, mas até o idoso ele tem que saber. Isso é muito importante. Ele tem que saber mexer porque tem senhas, né? Hoje. A tecnologia, ela inclui, mas ela pode também excluir. Exatamente. Isso é um gargalo importante aí, de ser aprofundado em outro momento. Mas, então, o que acontece? Hoje, o perfil aumentou, igual nós estamos falando aqui, ainda temos muitas. Eu gosto do presencial, mas principalmente com a pandemia, a questão do online, a questão da distância, a questão das coisas just in time, uberização, fast food, de tudo. A lógica do fast food, ela veio para todas as outras áreas. A pandemia, ela foi uma espécie de catalisador para que isso acontecesse, porque as coisas tiveram que ser reformuladas neste momento. Então, daí a gente pode, assim, abrir o leque, falar de muita coisa, mas eu acho que o que está mais pungente hoje, assim, é exatamente isso. É como as empresas vão abraçar isso tudo, abraçar essa nova geração, abraçar este novo perfil de consumidor. E aí você me fez pensar numa coisa que o perfil do cliente mudou. E dentro do direito, né? Nós estamos aqui entre advogadas. Conta pra gente, Mariana, algo que tenha viralizado no mundo do direito mesmo, para os advogados, né? Eu vejo, hoje a gente fala muito de produção de conteúdo, né? Como é que está isso para o advogado? O advogado pode produzir conteúdo ou não? Como é que... o que é essa tendência da digitalização para o advogado ou advogada? O advogado pode produzir conteúdo, mas existem limitações, né? O Código de Ética da OAB proíbe determinadas propagandas, né? Então, a produção de conteúdo, ela tem o condão ali, o objetivo de promover o conteúdo em si, né? Não a busca pela judicialização, a busca pela ação judicial, né? Então, é importante ter isso de forma clara, para que o conteúdo seja um conteúdo jurídico, que seja um conteúdo válido, que tenha raciocínio crítico, que tenha validade, para que as pessoas não saiam por aí entendendo coisas distintas, né? Principalmente no que tange ao direito do consumidor, né? Que tem lá uma série de invenção de regras, né? Você perguntou aí sobre viralizar. Houve um tempo que viralizou que o Código de Defesa do Consumidor não tinha aplicabilidade para as relações consumeristas digitais. Então o consumo digital está fora do Código de Defesa do Consumidor, mas não está. É o mito de que a internet é terra sem lei, né? Exatamente. Então isso viralizou e as pessoas começaram a achar que era terra sem lei. Então tanto as empresas quanto os próprios consumidores começaram a agir de forma ilegal, arbitrária, violando direitos. Espera aí, explica um pouquinho aí, que essa viralização eu não soube, não. Viralizou que o Código do Consumidor só valia se fosse compra ou venda presencial, se fosse pela internet. Sendo que existe dentro do Código de Defesa do Consumidor um dispositivo específico sobre a compra online. À distância. Exatamente. Antes mesmo dessa potência toda das compras online. Para vocês verem assim, a quantidade de informação, ela aumentou, mas a qualidade não acompanhou. E isso vem muito do que é produzido de conteúdo por ali, né? Então, produz-se um conteúdo equivocado, isso atinge uma gama enorme de pessoas. Eu gosto muito de falar as pessoas às vezes querem muitas dicas, né? Aí eu brinco, quem dá dica é sua amiga, porque um profissional sério, ele dá orientação. Exatamente. Né? E essas orientações não são rasas
como às vezes a gente vê aí na internet, né? Como às vezes as pessoas buscam, né? Buscam algo que seja muito rápido e acaba sendo muito raso e te dá uma falsa ideia de que você está bem informado. Exatamente, que é outra viralização aí do mundo do direito. A inteligência artificial vai substituir por completo advogados e juízes. Impossível. E vai ter autonomia para tomar decisões e vai ser absolutamente imparcial. Não tem jeito. Né? Ou seja, vamos robotizar o direito, né? Mas qual a implicação disso aí? Por que isso é uma viralização equivocada? E o fator humano que é necessário ali para a inteligência artificial, inclusive, porque ela precisa ser programada, né? Ela precisa ter uma construção de algoritmos, e isso é feito por mãos humanas. E, além disso, quem se responsabiliza por essas decisões? Qual a responsabilidade legal, né? E mesmo porque não tem jeito, porque o contato ali com o seu cliente, quem vai entender a história, o que aconteceu, os acontecimentos, quem que vai descrever tudo aquilo é você, não é? Existe um contexto, né? É uma ferramenta muito bem-vinda, né? Às vezes a gente fala, assim, a gente que lida com isso, que vem de uma orientação humanística, é como se fosse nossa inimiga, a inteligência artificial, quando ela fala nisso. Mas não é isso. Mas não é. É a questão claro do filtro mesmo. É a questão de saber como utilizar aquela ferramenta da maneira mais eficiente. Para questões práticas, é um suporte. Ela é um suporte. Mas dentro da análise de uma ação, dentro de um processo, existe um contexto fático, existe uma análise crítica, existem ponderações que a inteligência artificial por si só nunca vai ser capaz de fazer. Existe a sensibilidade humana que é necessária para desenvolver a própria inteligência artificial. Ainda que ela substitua o trabalho manual ali, que é a correção de isso. A parte técnica, ok, mas a parte sensível vai funcionar como aliado e não como substituto. Isso. Concordo plenamente. Mas quando você fala de ser um inimigo, eu não tenho como um inimigo, mas eu penso, eu tenho ficado muito preocupada, assim, com as pessoas. As pessoas agora, elas não querem mais pensar. Isso. Elas querem jogar no chat GPT e ter ali a resposta. E claro, muitas vezes vem respostas muito melhores do que a gente daria pensando. Mas o que vai ser das próximas gerações? O grande problema disso aí... Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem, meu marido, a gente lá, eu tendo que pôr um texto lá para a pessoa falar na entrada do teatro. E aí eu fiz um textinho e colocou lá no IA, porque a diretora pediu. E aí colocou uma forma muito religiosa, que é o que ela não queria. Ou seja, a inteligência artificial modificou meu texto para a forma mais, como tinha a ver com a igreja, mais religiosa. Então, e não era o que ela queria. Então, nós tivemos que mudar tudo de novo. Então, o senso crítico, né? Eu acho que até que a inteligência artificial seja treinada para um exercício crítico, eficiente, isso ainda vai levar um tempinho. Exatamente. E é muito importante que, principalmente, as gerações os mais jovens, eles tenham fomentado isso, assim, né? Sejam conscientizados de que você não pode perder o seu senso crítico. Você vive num mundo ainda de humanos. Eu acho que o grande problema... Aparentemente. O grande problema de jogar tudo ali na conversa com a inteligência artificial e ter aquilo como verdade absoluta é receber uma informação e simplesmente compartilhar. Repassar, ela vai te dar uma resposta ali que muitas vezes pode ser uma ideia, pode ser um start naquilo que você precisa desenvolver, mas se você só repassa, o risco é muito grande. Não, e se for uma coisa que não vai afetar, né, que vai te ajudar, sei lá, em alguma coisa que você está fazendo, tudo bem, mas igual... Diante do que a gente está falando aqui, humanização não tem jeito, gente. Isso aqui é uma analogia, assim, bem rasa, mas que eu acho que traduz isso. O que a minha mãe e a minha avó sempre me disseram, para você saber cobrar, você precisa saber fazer. Exato. Então, eu acho que, né? Perfeito. Tá aí. Outra coisa também da nossa época de estudos, né? Quando existia ainda enciclopédia e tudo mais. Vai fazer pesquisa, não copia do livro, leia, faça sua análise crítica e que é uma coisa que as pessoas não fazem. Perderam. Porque se elas buscassem da inteligência artificial e colocassem uma pitadinha da sua essência,
aquilo ali ainda, mas elas copiam e colam assim na íntegra, né? Ô, Ângela, e fala pra gente, pensando aí nas agências bancárias, você que tem 35 anos de banco, já se aposentou, mas ainda continua muito atualizada, o que você acha que essa digitalização poderia interferir nos dias de hoje, no direito, aí pensando nas agências, nessa questão? Os bancos, depois, né, dessa corrida, essa demanda aí tecnológica, tiveram que se aprimorar e modificar muito. Contratos digitalizados, na parte de operacional, de ajudar o cliente, né? Na instituição que eu trabalhava, foi incorporando, foi colocando muita tecnologia, aliás, é tecnológico, mas assim, a dificuldade do cliente, do entendimento do cliente era muito grande. Hoje, assim, eu vejo que o cliente já se acostumou, mas ainda tem aqueles clientes mais idosos, né, que fica com medo de usar, porque o banco teve que aumentar a segurança, uma coisa importante. Diante da tecnologia, tem que aumentar a segurança também do cliente. Por quê? Porque, infelizmente, né, no mundo tecnológico, existem as fraudes, né, as fraudes acontecem mais. Então, com isso, ele tem que se prevenir para poder dificultar, né, que esses fraudadores entram na conta dos clientes, como principalmente os aposentados aí, que infelizmente são mais leigos, né, nesse quesito. Então, os bancos tiveram que assim, empenhar muito e mudar muito, e até hoje, acompanhar de todos os dias como que funciona isso aí, e vai modificando. Porque assim como a tecnologia evolui, a criminalidade Acompanha. ela se reinventa. Na mesma proporção. Também se beneficia da tecnologia, né? E aí me Muito. veio uma questão assim, hoje existe uma superexposição de tudo, né? De onde a gente vai, dos lugares que a gente gosta, de que a gente frequenta, né? E talvez essa superexposição possa facilitar com que as pessoas tenham acesso aos nossos dados bancários, por exemplo. Sim. Ou não? Não, assim, depende. Por exemplo, a exposição não em si, mas é porque tem muitas senhas, muitas coisas que o banco. A instituição que eu trabalhei, ela é muito tradicional. Então, é assim, apesar dela ser bem tecnológica, ela sempre previne, né? Ela sempre preocupa com o consumidor nesse quesito de senhas, e mesmo assim, ainda tem muita fraude que acontece. Tem muito banco aí que eu vejo que é muito fácil o acesso. Eu abro conta em alguns bancos que às vezes eu abro algumas contas, alguma coisa para eu ver, não a minha conta em si, mas assim, abro o sistema do banco para eu ver como é que é. E você vê assim, gritante um para o outro. É tão fácil, mas tão fácil trabalhar hoje com computador, com internet, com celular, em algumas coisas, que você fica assustada, né? E às vezes não tem aquela segurança que deveria. Alguns, né, gente? Alguns, estou falando de um modo geral, tem muitos bancos aí que são muito tecnológicos e preocupam muito com o cliente. E essa segurança eu acho que tem que ter, porque eu acredito até que no juizado, né, deve ter muita demanda sobre isso. Porque os clientes leigos, né, e infelizmente, às vezes eles dão causa, porque a maioria das vezes eles que dão causa ao problema, porque não porque os não falam, porque a gente fala. A gente, de um modo geral, o pessoal fala, gente, não passa sua senha, não conversa, o banco não pede senha, não pede nada. Não pede, realmente não pede, gente. Quem dá causa, a maioria, é o próprio cliente. E isso não tem como o banco prever, por mais que ele coloque segurança e tudo. Os crimes, o estelionato, assim, via de regra, ele conta com a participação da vítima. Porque é uma vantagem muito exacerbada que geralmente é oferecida e a pessoa vai. Ou uma falta do tal do senso crítico, que eu bato muito na tecla. Porque eu tenho estagiárias lá, então assim, a maldade processual ali, ela está sendo lapidada. Então, é complicado. O estelionato, se ele não desse certo, não às vezes a narrativa é envolvente, né? Não é só a oferta por uma vantagem exagerada. Às vezes o básico se você for numa delegacia hoje, qualquer delegado de delegacia de crimes patrimoniais, ele vai te falar que antigamente furto, roubo, era... Cabeçava, né?
E agora são os crimes Virtuais. estelionatos. Tanto que houve mudança na legislação, salvo engano, o estelionato contra idoso maior de 70 anos, ele nem depende mais de representação, a ação pública incondicionada. O Ministério Público já pode, né, intervir direto. Justamente por quê? Porque a tecnologia é a face... Não, aí o humano ia atrás. A vítima tem vergonha, né? Nossa, eu não acredito que eu caí num negócio desse. A maior parte tem. A maior parte tem. E aí, o que acontece? Tem uma quantidade enorme de crimes, de fatos criminosos que vão para uma chamada cifra oculta, cifra negra. Que não entram nem para a estatística, porque a vítima nem comunica. Nem comunica. Exatamente. Muita gente não comunica. Mas por isso que eu acho que a importância do juizado aí, nessas questões. Eu acho que porque... isso, eu tô falando, eu não posso nem de forma alguma falar aqui em nome do judiciário, né? Isso é uma opinião minha mesmo, pessoal. Eu acho que mais importante que o juizado, que resolver o conflito depois do já ocorrido, é a prevenção. São os órgãos, as agências reguladoras atuarem de forma mais incisiva. Fiscalização, Ministério Público, PROCON. E hoje tem se desenvolvido, sim. Eu estive recentemente no Rio tem uma secretaria específica no Rio. Aqui em Minas eu confesso que eu não tenho notícia disso. Mas sei que temos um PROCON eficiente, que muitas coisas são resolvidas ali, o que é o melhor, inclusive, porque o pessoal tem um mito aí de que no juizado não paga, né? É uma secretaria de quê? É uma secretaria específica do consumidor, da Prefeitura do Rio. É um órgão novo, é um braço novo da administração pública. E aí eles realmente acompanham, assim, eu tive a oportunidade de ver uma atuação de perto, assim, em relação a uma caso de pirâmide financeira. Então, isso é uma coisa que eu ia te falar, porque, já que é de agência reguladora, não sei se a Mariana concorda comigo, mas vou falar por mim. Eu recebo, em média, umas 20 ligações por dia tentando dar golpe em mim. Em média. O que acontece? Como essa agência reguladora, isso aí deveria ser mais incisivo. Porque se eu que sou, né, teoricamente, vamos dizer assim, tenho conhecimento, fui bancária, então eu não vou cair em golpe assim. Mas, e os idosos? E as pessoas que não têm conhecimento? Eles caem, porque é uma quadrilha, gente. É uma quadrilha onde aquelas pessoas têm um call center que não são fiscalizados, não sei porquê, mas é uma empresa que existe, mas eles existem no intuito de dar golpe nas pessoas. E isso que eu falo quando eu falo que o juizado, enfim, a lei, a justiça tem que ser mais incisivo. Os órgãos públicos teriam que ser mais incisivos nisso aí. Agora a gente vai dar uma pausa para chamar a vinheta do CME no Ar. O CME no Ar é produzido pelo Clube das Mães Empreendedoras. Somos uma comunidade de referência de negócios para as nossas associadas. Semestre passado, geramos R$ 940.887,87 através da metodologia em que uma mulher impulsiona outra mulher. Venha fazer parte de nossa comunidade e aproveita para seguir nossas redes sociais, @Clube das Mães Empreendedoras. E eu quero aproveitar para agradecer a Rádio Mineiríssima, que está aqui nos recebendo, né, para falar um pouquinho sobre os direitos do consumidor, sobre os deveres, sobre a imagem das empresas. E pegando um gancho aí nessa questão da imagem, a gente está falando muito de golpe, né? Mas pensando na empreendedora, pensando ali no pilar, no CME no Ar, que é a visibilidade, né? O empreendedor hoje ele pensa muito em estar nas redes sociais. As redes sociais, do ponto de vista jurídico, ela pode hoje ser um canal também de contribuir para essas empresas, para as microempreendedoras, para as grandes empresas, do ponto de
comunicação com esse cliente? O que vocês acham? O que você pode falar para a gente? Rede social virou um termômetro mesmo, né? Para a empresa. Muito, Mas quando a gente fala disso, a primeira palavra que me vem à mente é razoabilidade. Porque a rede social ela virou realmente um canal de reclamação extraoficial. Uhum. E aí tem muita gente que abusa. É isso que Abusa do direito. Exato. É aí que mora o perigo. E muito, né? Porque a pessoa jurídica, há controvérsias aí, mas assim, entendimento já mais sedimentado, é que ela não tem, abala a honra subjetiva como nós, pessoas humanas, naturais, temos. Mas ela tem uma honra objetiva ali. Então, para tudo tem dois lados, né? A pessoa jurídica, ela pode vir a sofrer danos à sua honra objetiva, à sua imagem, em decorrência de uma fala exagerada numa rede social. Isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado, gente. Isso é uma coisa que a exposição, assim, ela tem que ser analisada com a palavra razoabilidade. Você tem o direito de se expressar, você tem a sua livre... Você pode soltar o verbo ali, mas é tudo com razoabilidade. A palavra-chave para mim, para isso é razoabilidade, é proporcionalidade. É interessante isso que você está falando, porque eu recebo muito essa pergunta em clientes que estão em processo de branding. Qual que é o limite entre eu, pessoa, e eu, empresa, nas redes sociais, né? Quem sou eu enquanto pessoa e quem sou eu enquanto empresa? E aí, principalmente quem tem empresa e é a cara da sua rede social, às vezes, e recentemente isso aconteceu comigo, assim, estava procurando por um produto e estava lá uma pessoa reclamando, e eu sempre olho essas reclamações, os comentários, né? E a pessoa reclamando que o produto é muito bom, falava lá o nome, mas eles não respondem. E aí eu fui olhar que data que a pessoa tinha mandado essa pergunta, né? E a pessoa tinha mandado isso, tinha mais ou menos umas 12 horas, num final de semana. E aí é que vem hoje a grande preocupação, mas pensando em posicionamento. A gente precisa, enquanto empresa, mesmo quanto microempresa, se posicionar como uma empresa. Por quê? A pessoa poderia até responder, mas a empresa ela funciona de segunda a sexta, de segunda a sábado. Vai frustrar o imediatismo. Exatamente. Então, como aquela empresa não respondeu em tempo hábil, já havia ali uma reclamação. Em tempo hábil, não, né? No tempo da pessoa física, já havia uma reclamação daquele tempo, né? Então, me faz pensar o perigo que a gente tem hoje de até reclamar, né? Do quanto você também pode estar prejudicando uma empresa. Porque eu fiz isso, fui lá e olhei, falei, não, mas isso aqui eu não posso considerar como uma reclamação. Mas e eu estava com tempo. Se eu tivesse, inclusive, sem tempo, eu ia falar, não, isso aqui eu já nem vou olhar. Porque falta de bom senso, na verdade, né? Eu normalmente, quando eu olho reclamações, eu também olho as boas. Contexto, né? E olho o contexto. Eu faço assim, porque tem que ter um bom senso, porque senão... acho importante também a gente ter o seguinte pensamento. A pessoa que procura informação de um serviço na internet, ela está buscando se identificar com aquilo ali de alguma maneira, né? A gente tem que ter o cuidado, quando se expõe nas redes, de trazer uma identificação com o nosso cliente. Eu acho que esse é o limite também, para além da razoabilidade. Quando se fala de reclamações, de consumo, o razoável ele tem que ser visto, o bom senso ele tem que ser visto, mas como empreendedora, né, eu digo que a gente tem que buscar a identificação das pessoas. É um desafio para vocês, eu digo que não é fácil. Não é fácil. Porque é o que a gente está batendo na tecla aqui desde o início, né? Aumenta-se a visibilidade, aumenta-se é um canal de marketing muito eficiente, mas com isso tem que ter todo um aparato para você se cercar, né? Daí a importância do compliance empresarial, que já é uma outra área muito importante, inclusive na seara
criminal, isso tá muito em alta. Banco sempre teve, compliance bancário, sempre teve. É muito importante, mas eu digo que não é uma. Eu penso que não deve ser uma tarefa fácil de cercar, né? Não Mas é o mesmo. profissional do direito, ele tá aí. Para isso. Tá aí pra isso, né? Mas esse bom senso é uma boa dica, né? Já que orientar, né? Depende. Antes de reclamar, fazer aquelas reclamações, contata o empresário, né? Ou o estabelecimento, procura diretamente né, nos canais que tem, que é assim que eu faço, procuro diretamente onde eu comprei, as contas, tudo, e converso ali e sempre dá certo, a gente sempre, é muito difícil, um caso ou outro. Quando for dificuldade, normalmente já para ali, já vai para outro lugar, para outro órgão, né? Nós já estamos caminhando para o final, mas antes das convidadas falarem mais um pouquinho para a gente, eu quero convidar vocês para participar no próximo dia 13 de maio da 22ª rodada do Clube das Mães Empreendedoras, que é o clube que está junto com a Rádio Mineiríssima promovendo esse bate-papo aqui. E aí eu quero trazer também para as meninas aqui, já que a gente precisa tanto, enquanto empreendedora, dos advogados para facilitar as nossas burocracias, para nos defender, né? Para facilitar aí a vida no banco. O que vocês acham hoje, uma orientação que vocês dão hoje, pela experiência de vocês, para os próprios advogados? Hoje, os advogados em rede social, que eu sigo vários, e acho que é super interessante. Às vezes eu olho, nossa, vejo um conteúdo super interessante. Mas outros que às vezes falam tão formal que às vezes não tem tanta clareza. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os próprios advogados hoje. Há espaço para a informalidade, trazer um conteúdo mais próximo, ou a necessidade ainda de se manter uma linguagem técnica para que, mesmo que o cliente não entenda, ele se posicione como autoridade. Bom, a dica que eu daria é filtro. Mas não é aquele filtro de imagem para deixar a gente mais bonitinho, não. É filtro no que se fala. Né? Primeiro, filtre a informação para passar uma informação legítima, correta, não saia somente replicando. E que a comunicação seja assertiva, seja filtrada também. Eu não posso usar uma linguagem absurdamente técnica e rebuscada que ninguém vai entender. Mas também eu não posso falar de forma totalmente coloquial que não vai me trazer autoridade naquilo que eu estou dizendo. Né? Se parece que eu não entendo do que eu falei, eu não vou atingir o público. Mas, ao mesmo tempo, se parece que eu entendo demais, eu também não vou atingir o público, porque eu me torno inatingível, inalcançável. Né? Se eu usar uma linguagem aqui absurdamente rebuscada, o famoso juridiquês, né? Ele é feito para usar dentro do tribunal, né, meninas? E então, olha lá, hoje já existe um protocolo do CNJ para uma maior acessibilidade, né? Até porque existe o juizado especial, por exemplo, em que a parte não precisa do advogado para poder judicializar. A simplicidade do processo, então, ela precisa é um dos princípios, né? Inclusive. Exatamente. Então, ela precisa entender. Mas, irretocável. De fato, eu acredito que, assim, você não pode levar a nada a ferro e fogo, né? A extrema informalidade também, neste ponto, ela pode causar prejuízos aí. E não adianta o cliente não entender o que fala. Eu concordo com a Mariana, mas eu prefiro a clareza mesmo, a clareza das informações para o cliente. Sim, eu acho mas é exatamente o que eu estou dizendo. Precisa ser clara e acessível. Precisa ter um filtro mesmo, precisa de um equilíbrio nisso, né? Equilíbrio. Porque lá no banco, por exemplo, eu conversava muito com o cliente e a gente tinha que ser bem claro. Não adianta você falar assim, CDB. O que é CDB? Não adianta, né? Na lei. Não adianta você falar o que é as regras nossas lá jurídicas. Gente, são tanto que não adianta. Então, tem que ser bem clara, informação clara para o cliente entender, perguntar, especificar. Eu não preciso dizer para um cliente, numa rede social, que no artigo 9 da lei 10.500 bolinha,
está dizendo tal texto jurídico. Eu preciso explicar que legitimamente aquela ação ela tem a consequência X. Na prática. Na prática, exatamente. É fácil, compare com o médico. Se você chegar lá e ele usar só aqueles termos da medicina e te falar que você precisa tomar o ácido, não sei o que lá, você vai conseguir se tratar? Não. Você tem isso e o remédio é esse. Toma de tantas em tantas horas e pronto, acabou. Eu acho que é um paralelo bem eficiente. razoável. Mas pensando no contrário disso, vocês já viram algum perfil de advogado que perdeu a mão, queria falar muito claramente, faz dancinha e... Demais. O tempo inteiro. Demais. Sempre tem. Ficou E de claro fato demais. perde a mão. Porque deixa de ser claro e passa a ser cômico. Né? Mas aí não ficou claro, ficou cômico. Exatamente. Não, Pode até parece trazer um diferente. entendimento. Mas esse entendimento é um entendimento de que eu tô agindo corretamente ou eu tô entrando na vibe da palhaçada que tá rolando ali? Na trend. Na trend. Aí volta aí o bom Exatamente. senso, né? Volta pro bom senso. Agora, meninas, queria que vocês deixassem uma mensagem final para as pessoas que estão ouvindo, deixassem os contatos de vocês, onde que as pessoas encontram vocês, algo que seja relevante para quem está escutando, uma mensagem, algo que fique na cabeça delas, que não é uma dica, mas que vai fazer sentido. Informação importante. Diante de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que a mensagem principal que fica tanto para as empreendedoras quanto enquanto consumidoras também, né? Porque nós pessoas somos consumidores, somos eleitores, cidadãos, tem tudo exige uma razoabilidade, novamente, vou sempre bater nessa tecla, e exige também uma sensibilidade de todos os participantes dessa relação. Assim. Então, eu acho que para as empreendedoras, mais especificamente, eu acho que é importante ser trabalhada essa capacidade de lidar com o humano em tempos de inteligência artificial em alta, né? E que veio para ficar, imagino. Eu acho que a razoabilidade, a sensibilidade, ela nunca vai perder espaço nas relações humanas, assim. E principalmente nas relações comerciais, consumeristas, assim. Se eu puder dar uma dica hoje, hajam com preparação, busquem informação de qualidade, busquem fontes verificadas, busquem uma consultoria com profissionais sérios, que não precisam ser extremamente formais, que não precisam falar de uma forma que você não entenda, mas busquem uma consultoria, busquem um apoio, um aparato, porque uma informação nós real, somos seres sociáveis e a gente precisa uns dos outros, né, para seguir. Ok. Bom, eu, diante de tudo que a gente falou, principalmente do lado, né, empreendedora e ex-bancária, perguntem, sempre questionam, perguntem às pessoas certas. Se é banco, vai no seu banco, pergunta no banco, no seu gerente, os funcionários do banco. Se é como empresário, né, eu sou microempreendedora, você precisa de informações, pergunta para mim, pergunta para quem trabalha comigo, Mariana, que é advogada, pergunta para ela, para a equipe dela. E não ficar trocando informações, né, com pessoas que não entendem do assunto, ou às vezes você vai reclamar uma coisa que não é nem pertinente com aquilo, né, que você está precisando. Pergunta, que se perguntar, o mundo gira em torno de perguntas, questionamentos. Se você questiona, as coisas clareiam mais as ideias, as informações fluem mais. Essa é a minha dica. Eu sou Ângela Menezes, a minha empresa chama Angel Mixtory. E meu telefone é 319-9953-2437. Repetindo, 319-9953-2437. Questões de beleza, né? Se vocês quiserem comprar, estou à disposição. Mas se quiserem dicas também bancárias, né? Eu, como ex-bancária, posso ajudar bastante, muita coisa. Ótimo, maravilha. Bom, eu diria o seguinte, quando a gente fala em burocracia,
maioria das pessoas pensa em coisa chata, né? O Brasil é o país da burocracia. Ai, que chatice ter que lidar com isso. Mas burocracia nada mais é do que ciência dos deveres e direitos, né? Ciência de direitos e obrigações. E isso resume a nossa conversa de hoje aqui, né? Filtra. O que eu preciso fazer? O que eu posso? Que vantagem eu tenho nisso? O que o mundo do empreendedorismo me traz de benefício? O que está formalizado vai me beneficiar? O que andar de forma correta para me posicionar vai trazer de prejuízos, né? O que isso ocasiona? Então, tenham ciência das suas burocracias. O que a sua atividade requer de você. Né? E para isso, contem com consultoria, como a Isabela disse, contem com um profissional que pode te orientar, né? E eu estou aí à disposição para isso. Essa é a minha área de atuação exatamente. Meu contato nas redes sociais é @marianabamed e meu WhatsApp é o 31 99890 9449. Estou à disposição de vocês. Obrigada, Rê, mais uma vez pelo convite. E adorei estar com vocês também. Eu também. Obrigada, Rê. Um assunto Obrigada, meninas. Foi ótimo. Interessante, né? Gostei demais. E eu conto com vocês no nosso próximo programa, toda quinta-feira, às 18 horas, de 18 às 18h40, onde você estiver a caminho do trabalho, voltando do trabalho, põe na rádio, sintoniza na Rádio Mineiríssima ou nos outros canais de streams que a gente pode mandar nas redes sociais, mas acompanhe que toda quinta-feira tem um assunto bem legal aqui para a gente discutir.